Coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Sou Luana Machado, sou psicóloga clínica há 12 anos, sou mãe de Benjamin, hoje com 3 anos, e o podcast Maternidade Real nasceu lá no meu puerpério, com o Benjamin no meu colo, eu amamentando. Eu me dei conta de que eu precisava compartilhar minha experiência com outras mulheres que são mães, que percebem na vivência prática que o maternar é delicioso, mas não é nada romântico. E daí nasceu o podcast Maternidade Real. Fico muito feliz de você estar aqui escutando mais um episódio e quero te pedir carinhosamente: faz um print agora, coloca lá nos seus stories: estou escutando o podcast da psicóloga Luana Machado. Assim você me ajuda também na divulgação do meu trabalho. E, se possível, compartilhe com o máximo de mães que você conhece. Assim também você pode levar uma sementinha de esperança ao coração de outras mães que estão lá pensando que os desafios da maternidade só acontecem com ela. E hoje eu queria falar de um tema muito importante. Quando você pensa em riqueza, o que é que vem na sua cabeça? Normalmente associamos a riqueza a ter bens materiais, tempo, luxo, liberdade, mas muitas vezes essas coisas, elas são meio contraditórias com a maternidade. Porque liberdade, tempo, dinheiro sobrando não é a realidade da maioria de algumas mães. Claro que existem mães que conseguem ter isso, mas não é a realidade da maioria de algumas mães. E aí, muitas vezes, a gente pode pensar que, na verdade, a maternidade me trouxe escassez, tirou tudo que eu tinha, tirou meu tempo, meu dinheiro, minhas prioridades, tudo agora é para o meu filho. E se a gente mudar a perspectiva? Se a gente começar a pensar de uma outra forma? Eu li recentemente esse livro, Sou Rica, e quando a gente olha para o título, eu acho que não só eu, né, mas todo mundo pensa: nossa, ela vai me ensinar técnicas infalíveis de como ser rica. Ela vai falar sobre educação financeira, ela vai falar sobre estratégias de investimento financeiro. Não, a Mônica vem nos trazer clareza para que a gente consiga perceber que nós já somos ricas. Ela consegue nos ajudar com os relatos dela, com os embasamentos que ela traz, de que a gente já tem muita riqueza, mas a gente não tem conseguido valorizar. E que, às vezes, a gente só consegue valorizar essa riqueza quando a gente passa pela falta. E ela trouxe um exemplo que, para mim, ficou muito marcante. A gente passou por uma situação na cidade dela, que ficaram sem água, e eles tiveram que usar baldes para pegar água da chuva, para usar essa água para jogar no vaso, para tomar banho. E ela disse que nunca ficou tão grata quando a água voltou e ela pôde tomar banho no chuveiro. Ela ficou extremamente grata pelo chuveiro, pelo um banho de chuveiro. E isso fala muito sobre todos nós. Quantas vezes só vamos valorizar a saúde quando a doença chega? Só vamos valorizar muitas vezes a relação com um amigo quando temos, um corte, quando alguma coisa acontece. E muitas vezes a gente não para perceber que muito do que a gente vive hoje também é fruto de um desejo do passado. Então, assim, tem uma frase, que as pessoas até usam: muito do que eu tenho hoje é resultado de pedidos de oração. Só que às vezes no dia a dia a gente não para avaliar e valorizar isso. E quando eu li esse livro, eu me lembrei que por muito tempo na minha existência, o meu desejo era ser mãe. Claro que a maternidade não chegou dentro do script bonitinho que eu sonhei, que eu idealizei, que eu quis, mas ela chegou. E por mais que eu viva muitos desafios, eu precisei me lembrar que um dia meu maior sonho era ter um filho, era ser mãe. Um dia, meus pedidos de oração era: Deus, eu quero ser mãe. Deus, eu quero um dia ter um filho. Quando isso vai acontecer? E eu sei que nos desafios ali da rotina, de birra da criança ou privação de sono, correria para levar a criança para a escola, falta de tempo muitas vezes para você comer com tranquilidade, sobrecarga materna, a lista é infinita de desafios que nós passamos
todos os dias da maternidade. Nós, às vezes, esquecemos de ser grata pela conexão com o nosso filho, ou simplesmente pela saúde dele. Às vezes eu falo assim, né? Nossa, Benjamin... Gente, Benjamin é pintão, viu? Meu Deus do céu, meu filho vale por 10. Meu Senhor! Mas, gente, eu nunca valorizei tanto essa energia dele. Quando eu vi meu filho um dia precisando lá de oxigêniozinho aqui no nariz, porque ele estava tendo uma crise de asma muito tensa. Quando eu vi ele super quietinho, molinho, e injeção, e enfermeira em cima dele. E eu falei, Deus, nunca mais eu vou reclamar da energia do meu filho. Mas é claro que no dia a dia a gente esquece disso, né? Aí a gente fala, Senhor, que menino cheio de energia. E o que é que a gente costuma ouvir muitas vezes das pessoas? Agradeça, energia é sinal de saúde. Sim, é verdade. E eu falo 1000 vezes, eu prefiro ele assim. Claro que eu prefiro ele um pouquinho mais quietinho. Mas... claro que... tô sendo sincera. Mas assim, claro que se a gente tiver que escolher, a gente quer a pessoa enérgica, saudável, com disposição, do que em uma cama de hospital, do que doente. E talvez nos desafios do dia a dia a gente precisa exercer o Jornal das Boas Notícias. Jornal das Boas Notícias é uma técnica que eu uso com alguns clientes no consultório. Pacientes muitas vezes em estado de depressão grave ou que tem um padrão de pensamento mesmo mais pessimista, que não consegue pensar, olhar para as coisas positivas. Tem pacientes que eu passo como tarefa de casa. A semana inteira você vai fazer o Jornal das Boas Notícias. Você vai anotar todos os dias o que acontece de bom. Nada acontece de bom, Luana. Não tem nada de bom. Só tem coisa difícil. Aí eu vou ali, né? Na sessão com a pessoa. Você tá respirando, tá andando, tá falando. Comeu hoje? Teve uma cama para dormir? Eu sei que a gente pode pensar, isso é o básico. Mas muitas pessoas não têm. Muitas pessoas não têm o básico. Então, como nós temos o básico, também precisamos ser gratos pelo básico. E quando a gente pensa no maternar, a gente pode pensar na saúde do nosso filho, a gente pode pensar na conexão emocional, a gente pode pensar no quanto essa experiência me transformou enquanto pessoa, porque sim, eu até já falei sobre isso aqui em outros episódios, que eu sou uma pessoa que há alguns anos já, eu tenho 34 anos hoje, eu entrei na faculdade de psicologia com 17 anos, então foi desde os 17 anos que eu iniciei um processo de autoconhecimento. A faculdade de psicologia foi o primeiro passo que eu escutei na vida de, ei, olhe para você. Olhe para sua história, olhe para suas crenças, olhe para os seus padrões. E até hoje eu sigo nisso, viu? Nesse processo. É diário, é contínuo. Mas eu já falei aqui em outros episódios que nada na vida se comparou à experiência de transformação pessoal com a maternidade. A maternidade, ela me revirou todos os avessos possíveis. A maternidade, ela me transforma todos os dias em perceber o quanto eu preciso ser uma pessoa melhor, não só por mim, mas pelo meu filho também. Exemplo, o quanto eu preciso ir lá e curar questões da minha infância para não respingar nele. Então, assim, eu sou grata também à maternidade. É desafiadora, mas sim, me transformou enquanto pessoa. Então, vamos olhar por essa perspectiva. O amor. Eu lembro que eu falava isso, assim, porque você quer ser mãe? Já escutei isso uma vez, né? Porque você quer ser mãe? É porque eu quero experimentar esse amor aí, que todo mundo fala que é um amor único, que é um amor diferente, que é um amor que só que as mães sentem. E tô aqui trazendo. Não estou romantizando. Quem me acompanha sabe que eu falo... O nome do podcast já traz, né? Maternidade real. Não estou aqui dizendo que este amor inexplicável não significa que a gente não possa falar dos desafios. Mas nesse episódio, inspirado pelo livro da Mônica, eu estou trazendo que também precisamos desenvolver a gratidão. O livro da Mônica, se eu pudesse resumir, eu sou rica. Ela me fez perceber que eu sou rica. Que eu sou rica porque muito do que eu vivo, muito do que eu tenho hoje é um valor que para minha vida não tem dinheiro que compre. Porque sim, a gente pode falar sobre o dinheiro, pode comprar um carro super confortável, mas o dinheiro não garante que dentro daquele carro tenha uma pessoa feliz. O dinheiro não garante que dentro daquele carro tenha memórias com família. O dinheiro não garante que dentro daquele carro
a gente consiga viajar em família e ter memórias importantes. Isso é imensurável. O dinheiro garante que eu consiga comprar uma mansão, mas não garante que tenha uma pessoa realizada, feliz, satisfeita, grata ali dentro. Então, assim, é sobre perceber a riqueza para além do dinheiro. A riqueza para além dos bens materiais. E a Mônica conseguiu trazer isso com muita clareza. E sim, nos impactando muito. Então, eu queria te perguntar, você consegue reconhecer a verdadeira riqueza no seu maternar? Você consegue perceber que existem pequenas preciosidades no seu dia a dia que talvez, por conta do cansaço, da exaustão, da falta de rede de apoio, você não consegue enxergar, contemplar, valorizar? Esses dias eu tava triste, porque eu sou humana, tava triste por alguma situação. E aí Benjamin falou, mamãe, por que você tá triste? Aí eu falei, ô filho, não é com bem. Aí eu falei com ele, né? Mamãe tá triste porque mamãe tá lidando com um probleminha de adulto. E aí ele me abraçou e falou, te amo, mamãe, você é linda, gente. Aí eu até falo assim, né? Com minha mãe, eu digo, gente, Benjamin, apronta. Mas ele sabe muito bem ganhar meu coração. Ele vem com aquele jeitinho, mamãe, você é linda, mamãe. E dá um beijo, enche de beijinhos e abraça. Resetou. Pronto, já consigo. Tô cansada, tô exausta, mas isso aqui não tem dinheiro na vida que se compare. Então eu queria te convidar a olhar a riqueza da sua vida. Eu queria te convidar a perceber que, mesmo cansada, mesmo exausta, mesmo com os desafios, você tem uma riqueza todos os dias na sua vida, que talvez, por conta dos desafios mesmo da rotina da maternidade, você não está conseguindo contemplar. E se você também quer ser impactada, como eu fui, por esse livro, o link para comprar está aqui na descrição do episódio. Basta clicar aqui que você vai ser direcionada para uma página para adquirir também esse livro e perceber que você é rica, mulher. Beijo, até o próximo episódio.